Olá, meus queridos, mais uma vez aqui, canal Hora da Reforma, e hoje nós vamos tratar aí da expressão Filho de Deus. Esse assunto é um assunto muito importante. A igreja tem uma falta de entendimento muito considerável a respeito dos anjos de Gênesis 6, porque os teólogos, os filhos do diabo, foram ungidos por Satanás através da teologia, doutrina de demônio, para que a igreja não chegue ao entendimento, à estatura de varão perfeito, como a vontade de Deus, através de que a igreja reconheça os ministros que Deus levanta. O evangelho gospel é um evangelho que deixa muito a desejar, o evangelho denominacional, porque é um evangelho que tem apenas pastor e existe um conflito muito grande entre a famigerada autoridade do pastor, né, com os demais ministros, né, porque o pastor não se submete à dominação de Cristo, porque ele se acha estar acima do profeta, do doutor e do evangelista. Desta forma, como a Bíblia diz que o pastor não entende de Bíblia, e eu posso provar isso em vários lugares, ele não aceita, né, que os demais ministros orientem a igreja, porque eles são invejosos, eles são ciumentos. Então, como doutor da palavra, na qualidade de doutor da palavra, estou eu aqui falando. O que se manifesta em mim é conhecimento. Então, nós vamos falar aqui da primeira aparição vou falar termo, né, da expressão filhos de Deus na Bíblia. E como eu tenho revelação divina e não estudo teológico, eu vou apresentar para você um esclarecimento profundo que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento, como Efésios 4, né? A partir do 11, da vontade de Deus, que a igreja, quando ela ouve os homens que o Espírito Santo levanta, então ela consegue um conhecimento, uma compreensão melhor das Escrituras. Então, quando você dá ouvidos à teologia de homens que Deus não ungiu, então você não consegue, ok? Então, é muito importante que você tenha em mente isso, que não é o teu pastor que levanta, né, os ministros na casa de Deus, é Deus. Só que é uma hipocrisia terrível nas denominações, porque os pastores até aceitam isso, mas na prática isso não funciona no evangelho denominacional, porque a estrutura do evangelho denominacional é o pastor como líder da igreja. Então isso é uma maldição, uma desgraça, e é por isso que a igreja e os evangélicos, a igreja brasileira e os evangélicos, né, a igreja mundial como um todo, porque tudo está nesse sistema, não conseguem compreender a palavra de Deus. E aí você faz um curso de teologia e você acha que você também pode falar o que você quiser. Se você não é levantado pelo Espírito Santo, você tem apenas estudo. Então, nós vemos aí uma grande considerável margem de evangélicos que vão para o quinto dos infernos, porque rejeita a dominação de Cristo. Você tem que entender que tem que haver um operar do Espírito Santo, tem um preço a se pagar. Eu pago um preço terrível por ser doutor da palavra. Vocês não imaginam. Eu estou deixando o Pix na descrição do vídeo. Se você puder me ajudar, eu estou, né, fazendo vídeos aqui, porque Deus me cobrou, eu queria fazer outras coisas, mas Deus acabou me falando que era para mim fazer, que não era para mim esperar mais, que Ele me deu. Então, assim, estou fazendo o que Ele me mandou, não vou pagar um preço por isso, e estou eu aqui. Então, o obreiro é digno do seu salário. Gálatas 6,6. Aquele que é instruído, né, na palavra, que divida de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se você não acha que eu estou errado, você vai lá e rasga esse versículo porque você não tem entendimento nenhum.
também não vou contar com você. Então eu conto com aquele que ama a obra de Deus, se você puder ajudar. Então, para a gente poder fazer algumas coisas melhores, né? Tenho um livro para fazer, eu tenho um outro livro para escrever, ainda não comecei. Então tem coisas que eu deveria me dedicar e eu não posso, tenho que trabalhar e coisa e tal, né? Para mim poder sustentar minha família, minha casa. Embora haja pessoas, né, que acham que o ministro tem que trabalhar, né? Na Bíblia não diz isso. O Paulo recebia salário, ok? Ele diz lá, ele dispôs outras igrejas recebendo salário delas para dentro da igreja de Coríntios. A Bíblia que Paulo fala diz que o obreiro é digno do seu salário, aquele que prega o evangelho, que vive o evangelho. Então, é uma coisa antibíblica. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde as pessoas são negacionistas bíblicos. Mas vamos lá. Vamos ler aqui em Gênesis 6, né? Começa logo aqui no versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, versículo 2, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos lá. Em primeiro lugar, por que aparece aqui a expressão filhos de Deus? Existe uma característica muito importante que somente o contingente dos 200 anos mencionados na Bíblia, através do livro de Enoque, esses 200 anjos são chamados de filhos de Deus. Por quê? Por conta do detalhe que o corpo deles não foi marcado com a morte. Então eles estavam na terra e, como eles fornicaram, eles foram lançados no inferno naquele corpo. Já a terça parte, aquela que caiu dos céus, que foi expulsa dos céus, muito diferente da terceira parte dos 200 anjos que deixaram o céu antes de pecar, né? Então eles estavam livres, porque existe o livre-arbítrio até dos anjos, né? E a prova disso é Salmos 103, versículo 20, onde eles obedecem no gerúndio, ok? Então, eles guardam, né, os mandamentos de Deus, aquilo que foi ordenado para eles. Então, o teólogo é um tremendo fanfarrão e ele não consegue lidar com legislação bíblica, ok? Então, como eu sou doutor da palavra, eu conheço profundamente a Constituição Bíblica e sei das leis implícitas e explícitas. Então, estes anjos são chamados filhos de Deus porquanto o corpo deles não sofreu detrimento, não degenerou, não sofreu marca da morte. O corpo dos anjos, dos 200 anjos de Gênesis 6, ele não recebeu a morte em si, como acontece no corpo do homem, né, que vai degenerando, e como acontece no corpo dos demônios, que ganharam detalhes bizarros, e chifres, e rabos, e essas coisas, né, e enegreceram. Não, o corpo dos anjos de Gênesis 6, eles estão na sua originalidade. E por causa desta realidade, o Senhor Jesus, né, teve que descer, né, segundo Pedro fala, teve que descer o inferno para ir lá obrigar eles a tomar a forma original, que seria espiritual, para viver como Deus, porque eles estavam em carne, e o anjo ele não é deste mundo, então a forma original deles é espiritual. Não faz sentido, né, vamos falar assim, os filhos do diabo, por dogma, não aceitando essa realidade, eles vão dizer que é o homem, mas como é que a alma, em seu estado metafísico, vai tomar uma forma espiritual? Gente, é impossível tal compreensão. E eles dizem isso porque eles não entendem. A Bíblia toda diz que teólogo e pastor não entende de Bíblia. Ok? Então, esse é a primeira expressão de filhos de Deus, dos filhos de Deus, os anjos, que viram as filhas dos homens e foram lá e coabitaram com elas.
Então os teólogos vão dizer que essas filhas dos homens são filhas de Caim, coisa e tal, mas não funciona, ok? Porque você vai ter também Israel como herança e os gentios. Então os gentios não geram gigantes, né? E não há uma diferença, nasce do ser humano normal. Então o que ocorre nesse aspecto, né, do contexto de Gênesis 6 é que para você entender é necessário a compreensão de que antes do dilúvio houve gigantes muito absurdamente enormes, né? E depois do dilúvio, esses gigantes já não foram mais tão absurdamente enormes, né? Não precisou novamente criar os dinossauros para matar a fome deles, porque Deus aqui tem um detalhe aqui que ele diminui a longevidade do homem, e por causa disso, os anjos de Gênesis 6, quando eles copulam com as mulheres, com as filhas de Noé agora, depois do dilúvio, então não vai nascer gigante tão grande, né? Porque não há dilúvio que possa matar anjos, entendeu? Então, e também a penalidade deles, quando eles foram presos no inferno, foi justamente quando a terça parte caiu, que foi ali, né, no dia em que o Senhor Jesus desceu com 2 anjos e falou com Abraão e destruíram Sodoma e Gomorra. Foi naquele dia que todos os 200 anjos foram presos no inferno e os demônios foram mandados sob a terra, tá? Eles estão no nosso meio fazendo um terrível aqui. Então, por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós vamos chegar nesse entendimento hoje, ok? Então, vamos lá. Então, para você compreender isso, você tem que... o livro de Enoque, por exemplo, ele é Bíblia. Você que está do outro lado, antes de você dizer, não é Bíblia, é um pseudoepigráfico e coisa e tal, prova. O Enoque foi o primeiro acadêmico do mundo. O livro de Enoque não foi escrito 300 a.C., 500 a.C., não foi. O livro de Enoque, assim como a Bíblia veio sendo reescrito, recopiado. Mas foi o próprio Enoque que escreveu isso. Você acha o quê? Que o homem inventou a roda? Que o homem inventou isso, que o homem inventou aquilo? Balela. Quem dá capacidade para o homem fazer alguma coisa é Deus. Quem coloca a sabedoria no íntimo, no coração e nos rins é Deus. Quem dá a inteligência, a mente, é Deus. Isso é um discurso demoníaco, antibíblico, anticriação, antidivindade excelsa, anticriador. Ok? Então, você vê que quando ele desce, ele está falando com a língua da carne e ele reconhece isso, porque primeiramente foi criado os anjos e depois os homens. Então só o fato de você ter uma diversidade de língua no mundo e você não ter nenhuma razão científica para elas existirem, do ponto de vista do evolucionismo, veja a manifestação divina de Deus através da variedade de língua dada entre os homens. Qual é a língua da América do Norte? O inglês. Qual é a língua da América Latina? Por que fala América Latina? Porque é uma língua românica. Veja o que aconteceu ali na Península Ibérica, quando Deus fez uma segunda Torre de Babel diante dos nossos olhos agora, aqui na Idade Média. E veja o que ele fez na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, formou o inglês, também surgiu nesse mesmo tempo aí, né? O russo e várias outras línguas, porque a terra tinha que ser povoada por inteiro, mas esse é um assunto para a Torre de Babel. Então veja bem que não tem como você dizer que Deus não é um Deus de mistério na face da terra.
Tem muitas coisas que você não consegue responder, porque a você não foi revelado, mas a outros homens é revelado. E é Deus que manifesta isso. Então você compreende o contexto de Gênesis 6 quando você considera Enoque como Bíblia, e eu te desafio a provar o contrário. Me dá um erro, tá? E coloca aí nos comentários que a gente vai discutir sobre o assunto. Primeiro Enoque, ok? Vá lá, fala que tem um erro, a gente discute ponto a ponto. E você vê Enoque ele vai trabalhar com essa realidade de Gênesis 6, de anjos e coisa e tal. Então tem que ter um esforço terrível para você desconstruir a verdade. E esse é um trabalho que o diabo faz através dos teólogos e dos pastores teólogos. Vamos para a segunda expressão aqui, que os anjos são filhos de Deus, né? Nós vamos encontrar em Jó agora, ok? Jó 1, versículo 6 também. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha que interessante, né? E num dia em que os filhos de Deus, os anjos, né? Porque está escrito, né? O Senhor Jesus diz que os anjos das criancinhas, né? Os anjos de guarda aí das criancinhas via face do Pai todo dia. Então eles têm esse trânsito entre a terra e o céu, prestando os seus relatórios das coisas que aconteceu, né? Você sabe que tem um memorial de todas as palavras que você fala, de todos os atos que você comete, tudo escrito, todos os dias, tudo certinho. O anjo está lá, notando tudo que você está falando, para um dia chegar lá, tudo marcadinho. Nada do que você fez escapou, tá? Então vamos lá. Mas eu quero deixar para vocês um detalhe que nenhum teólogo vai dar para vocês, e isso marca o meu ministério, é que aqui está o primeiro diálogo de Deus com o nefasto, com o inimigo das nossas almas, né? Com o diabo. É o primeiro diálogo bíblico, tá? Entre Satanás e Deus, e num tempo onde já tem reis na face da terra, porque Jó, ele mora num tempo, né? Onde depois da Torre de Babel e depois de Abraão também esse tempo. Então, estes anjos subindo, vem Satanás com ele, né? E tem o primeiro diálogo. E aí Deus, ele fala com Jó e com Deus, e Deus permite ele fazer as coisas. E o segundo aqui está no capítulo 2, né? No versículo 1 também. E vindo outro dia, né? Em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu a Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porventura, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então o Senhor dá testemunho de Jó, e o que ocorre aqui, ninguém vai falar para você, é que Deus está usando um homem para envergonhar o diabo. A finalidade da vida de Jó foi para que, através da vida de um carnal, de um homem, ele envergonhasse aquele que era poderoso. Através da obediência. Quanta humilhação já passou. E ele se manteve na sua integridade. Então foi para isso que Jó serviu. E isso não é levado em consideração pela teologia.
ok? O tempo que isso aconteceu. Veja bem, eu digo nos meus vídeos aí que Satanás caiu, segundo a Bíblia fala, né, nos autos de Satanás, que a teologia, lógico, não aceita, e eu não estou dando a mínima a eles, ok? Eu estou aqui para fazer o que Deus me mandou e a revelação que Deus me deu. Então, você vê os autos de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 31, 32, 28, 31, 32, Ezequiel, né, 28, 31 e 32, você vê ali os autos de Satanás. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Esses autos de Satanás, ele vai falar que havia entre os anjos de Gênesis 6 e os 200 e o querubim guardião uma aliança. Eles estavam macunados, né? Porque o diabo ele vem oferecer aos anjos e aos homens o fazer a sua própria vontade. Então, a Bíblia vai falar o seguinte, os teólogos vão mentir a vocês, dizendo que está escrito que anjo é assexuado. Não está escrito isso. Está escrito que os anjos não se casam e não se dão em casamento, porquanto a eles não foi feito anjas ou fêmea. Ok? Porque eles não são deuses como nós, né? E nós somos deuses com D minúsculo, porque nós geramos a vida, né, na concepção. Então essa é uma característica que só pode existir entre nós. E nós somos diferentes dos anjos. Deus quis que fosse assim. Então, por causa dessa ignorância, eles querem aplicar o texto aquilo que não está escrito. Vou dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus tem um pênis, foi circuncidado ao 8º dia e ele é macho. Tá? Você não pode negar isso com a sua teologia. Então, o ter o pênis no corpo, como Paulo, um celibatário, foi, não quer dizer nada. O problema é o pecado que existe na sua cabeça que você quer atribuir aos outros. Né? Então, os seus dogmas impedem você, o dogma teológico impede o cristão, vamos dizer assim, temporariamente até ele ser destruído, né? Ele vai ter essa nomenclatura de cristão, por causa dos dogmas. Então esses dogmáticos, esses teólogos, eles tanto diminuem a palavra de Deus quanto aumentam. E a palavra é clara. Se você aumentar e você diminuir, você vai ser acrescentado e vai ser retirado o seu nome, a sua parte da árvore da vida. Gente, vocês não sabem o que significa isso. Vocês pensam que isso é uma leve sanção? Não é, isso é destruição eterna. Porque se é aumentado sobre você, significa que você é culpado. Os teólogos estão longe disso, eles brincam com fogo, gente. Fogo é eterno. Pelo amor de Deus. Então, a Bíblia não fala que o anjo é assexuado. A Bíblia não diz isso, mas para eles não foi feito a fêmea, só para o homem. É por isso que aqueles 200 anjos vieram para a terra para copular. E a terça parte não fez isso, porque o objetivo foi outro. Tá? Existe aí uma certa razão do inatismo para ser feito isso. Eu não vou falar sobre inatismo agora. Então, aqui nós temos mais duas expressões, né? Filhos de Deus. E aqui ele está falando de filhos de Deus porque que são anjos mesmo, né? Não são anjos demônios, nem os anjos de Gênesis 6, mas aqui está, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó, a Bíblia dizendo aí que os anjos, os filhos de Deus, os anjos, a expressão é anjo, né? Indo até Deus, e no meio deles quem? Satanás. Então os anjos que não têm punição no corpo são chamados filhos de Deus. E foi os anjos de Gênesis 6, mesmo em fornicação, chamados filhos de Deus, também por conta de que não houve punição no corpo deles, como houve na terça parte, né? E aí você vai ver que o Senhor Jesus fala que o diabo já está condenado, porque houve a punição já no corpo dele. Mas os da terceira, os anjos do contingente de Gênesis 6, esses ainda vão sofrer a condenação. Não estão condenados, eles vão ser condenados.
E aí, nesse momento em que eles forem condenados, aí o fogo vai sair de dentro deles também, assim como aconteceu na terça parte, vai sair de dentro e vai queimá-los também, e eles vão ganhar detalhes bizarros. Naquele dia, isso acontecerá. Mas tem uma outra expressão aqui, no capítulo 8 também, do próprio livro de Jó, no versículo 4. Olha só, Jó capítulo 8, versículo 4, diz assim: o Bildade, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então veja, aqui ele vai falar dos anjos de Gênesis 6, não é os filhos de Jó aqui. Ele vai falar dos anjos de Gênesis 6 como filhos, né? Se teus filhos, os filhos de Deus, pecaram contra o Criador, ele também os lançou na mão da sua transgressão. Porque Deus é assim, você pecou, meu querido, ele vai te lançar, né, naquilo que você tem que colher. Ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele pode até te perdoar. Mas no caso dos anjos, não. Porque os anjos pecou, meu querido, não tem remissão de pecado para eles. Então, essa expressão aqui do capítulo 8, versículo 4, é a Bildade aqui usando, né, porque Deus está aqui, ele está falando aqui que Deus não poderia perverter. Se o Jó, se o Jó está passando por toda essa calamidade, essa enfermidade, coisa e tal, é porque o Jó pecou. Então ele vai dizer assim, se até os anjos, os filhos deles pecou, né, e ele os lançou nas mãos da sua transgressão, Jó, você está nessa situação porque você adulterou. Então, os amigos de Jó vão acusar Jó de adultério. E como que você percebe isso? Quando eles usam exatamente esse versículo para falar, se os filhos de Deus pecaram, se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus. Mas no caso, não são os filhos de Jó, são os anjos. Então, quando eles usam o assunto dos anjos e da fornicação, eles estão explicitamente acusando Jó de adultério. Porque eles, como sábios do Oriente, eles vêm e olham para Jó e falam, Jó, confessa o seu pecado, Jó. Confessa aí. Isso aí que você está passando aí tem uma causa, rapaz. Não vem uma situação dessa sobre o homem sem que ele peque, Jó. Então é essa a briga e a narrativa que há no livro de Jó. Os seus amigos acusando ele de adultério e usando aí, porque eles estão num tempo muito próximo da queda, né? No que diz uma antropologia bíblica, eles estão num tempo muito próximo da queda. Então eles vão usar aí a fornicação dos anjos para culpar Jó de adultério. E isso é o que aconteceu. E também, em Jó, no capítulo 38, veja bem para você, é muito importante esse entendimento. No Jó 38, aqui no capítulo 7, o Senhor está tendo um diálogo com Jó, né? E ele está escrito assim, ó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha só, todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui ele está falando aqui, né, com Jó, né, sobre a terra. Quem lhe pôs a medida, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ele está falando da terra, ou quem assentou a sua pedra de esquina, que é o abismo, né? E essa informação não está lá em Gênesis. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam. Então, é que Deus, no capítulo 38, Deus fala para Jó, Jó, cinge o teu lombo. Vamos ver se você consegue me responder o que eu vou falar para você. Quando eu estava afundando a terra, quando as águas saíram da madre, coisa e tal, quando, né, aí as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, são os querubins. E os filhos de Deus ali jubilavam, eram os anjos. Ok? Então, olha só para você ver, ele está dando num tempo antes da criação do homem. E aqui são anjos. Então, a expressão filhos de Deus são anjos. Ok? Então, são anjos no sentido de que estes anjos de Gênesis 6
não receberam a morte no corpo, mas tão somente foram presos, mas ainda hão de receber a morte no corpo. Não estão como os homens e nem como o contingente da terça parte que recebeu essa morte no corpo. Então, mas tem um outro versículo ainda que vai falar sobre isso e que é de fundamental importância, né, para o entendimento de que você entenda a expressão filhos de Deus. Deuteronômio no capítulo 32, no versículo 8, está escrito assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Quem sabe aí na tua Bíblia vai estar filhos de Israel, mas aí é por conta do dogma teológico daqueles que tentaram traduzir a Bíblia. Mas, meus queridos, a Bíblia é um livro metafísico. Eu não conheço toda a Bíblia. E eu quero ver um homem que faça isso. Não existe. Nunca existiu. Porque nós temos apenas uma parcela de revelação. É um fragmento da revelação disso aqui. Isso aqui é a mente de Deus. Por isso que ninguém pode chegar aqui e interpretar por vontade própria. Tem que ter revelação do Espírito Santo. Ok? Então, olha só. O Moisés, se você pegar o capítulo 32 e começar a ler, ele vai falar aqui, né? Olha, que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos. Agora está falando dos anjos. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Então, recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, e te fez, e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Então ele está misturando aqui, assim como os amigos de Ló, ele está misturando aqui o assunto dos anjos filhos de Deus com a nação de Israel. Porque assim como a nação de Israel foi escolhida por Deus e peca contra ele, é um povo louco. E assim como os anjos, sendo eternos e filhos de Deus, cometeram loucura, deixando os céus e vindo casar-se com mulheres. E aí ele disse: lembra dos dias da antiguidade. Sabe qual é esse dia da antiguidade? É da Torre de Babel. Atenta para os anos de muitas gerações antes deles, de Moisés. Porque a teu pai, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Ou seja, pessoas que estavam ali de geração a geração, não era tão longe, né? Porque estão no dia de Abraão. Do dia de Abraão até Moisés, você tem uma certa geração, mas não destoa tanto, né, dos dias ali da queda deles, né? E vem de antes do dilúvio e coisa e tal. Você vai ver o livro dos gigantes muito falando sobre essas questões também dos anjos. Então, na realidade, dos dias de Moisés, o que ocorre é que o assunto dos anjos era algo muito profundo. Neste tempo, a gente vê assim, anjos pecaram. Anjos pecaram. Então ele está falando sobre também o pecado aqui com eles, né? E aí ele vai falar, quando o Altíssimo, né? Deixa eu ler aqui o 7, ó. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, porque pergunta a teu pai, e ele te informará, aos anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão
uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, ou seja, cada país, conforme o número dos filhos de Deus, porque não faz sentido ser filho de Israel aqui. Israel é filho de Adão. Então não faz sentido Israel ser filho de Adão e dividir os números dos filhos de Adão conforme o número dos filhos de Israel. Não tem razão para o seu entendimento, uma coisa dessa. Então o dogma faz eles entrarem em contradição, colocar algo que não tem sentido. Então aqui, em Deuteronômio 32, no versículo 8, a expressão também é filhos de Deus. Então, o que ocorre é que como Satanás foi transformado, em Satanás e diabo, somente naquele dia em que Sodoma e Gomorra foi destruído, o próprio querubim guardião, que é esse que fomentou todo o pecado e é pai do pecado, este mesmo foi obrigado a fazer a divisão dos homens conforme os príncipes que Deus colocou em cada região celestial. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia agora que ele ia ter um inimigo. E você vai ver essa briga explícita no livro de Daniel. Quando Daniel está orando, e vem um anjo e fala, olha, não há ninguém que me anime contra os demônios, senão o vosso príncipe, que é o Miguel. Então Miguel só vai aparecer na Bíblia quando estiver relacionado à nação de Israel ou a um israelense, que no caso aí era o Daniel, fora da terra de Israel. Mas agora você vai vir ali em Apocalipse, no capítulo 12, o Miguel, ele livrando o povo de Israel do espírito do anticristo. Tá? E aí ele vai levar o povo para o deserto, e o anticristo vai tentar matar eles, mas não vai conseguir. Então, veja bem para você ver, esse assunto ele é muito profundo, e a teologia não pode dar isso para vocês, ok? É por isso que a Bíblia fala, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, nas regiões celestiais. Entendeu por que Paulo fala isso? Porque os anjos, eles impedem as bênçãos da gente. Às vezes a gente começa a orar e eles impedem um anjo de vir com a nossa resposta. E se a gente continuar orando, aí Deus manda o príncipe da nossa região celestial e vence eles. Por exemplo, eu vejo o grande Marco Feliciano, por exemplo, orando para Deus mandar o Miguel e coisa e tal. Gente, isso é uma ignorância terrível. Porque Miguel não é do espaço aéreo brasileiro. E a nação do Brasil é uma nação escolhida por Deus. Eu tenho que fazer um vídeo da Torre do El para mim poder fazer isso. Ok? Então, são assuntos de absoluto desconhecimento dos teólogos, os quais são dogmáticos. E para você compreender Bíblia, e para você compreender arqueologia, você tem que ter uma mente aberta. Tem que pegar os dogmas e jogar ele no lixo. E escutar. E ver o que te dá razão. Ok? Então a expressão filhos de Deus, ela é anjo. E o fato deles terem descido sobre a terra, construído as pirâmides, casado, gerado os gigantes, é uma coisa que a teologia, os teólogos, não aceitam. E isso impede o seu crescimento. Então você vai ver na Bíblia aqui a expressão filho de Deus, por exemplo, o Adão é chamado de filho de Deus, o Senhor Jesus é chamado de filho de Deus, na igreja nós somos chamados filhos de Deus, e os próprios anjos são chamados filhos de Deus. Mas não são chamados filhos de Deus os anjos que caíram, que sofreram no detrimento. Então, fica aí a Bíblia, na expressão filhos de Deus. Eu espero que você estude aí, procure, possa chegar a maior compreensão dessas coisas. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a Torre de Babel para a gente falar mais ainda sobre esse assunto.
Porque o assunto de Gênesis 6 não é um assunto breve, também é um assunto que ele luta contra dogmas. Então, por conta disso, há uma certa resistência em aceitar o que está escrito. Porque os teólogos, eles se valem do étimo. Eles ficam, que está escrito isso, é o grego, é o hebraico, é não sei o que, então, e eles então ficam presos no étimo. Mas eu tenho revelação de Deus. Então, os teólogos são débeis, eles são limitados, mas o homem de Deus, que tem a sua função determinada por Deus, este contribui para o crescimento da igreja. Então, na suma, os anjos de Gênesis 6 são anjos, eles copularam, eles não morreram com o dilúvio, porque o dilúvio não mata anjos, ok? Eles continuaram copulando com as filhas de Noé, depois que as filhas de Noé, eles procriaram de novo, né? Aumentaram a civilização humana. O Sammiasa ficou ali no Egito, por isso o Egito era uma capital terrível, de monstruosa naquele tempo, né? Você vê pirâmides por todo mundo, ninguém consegue ver ao certo como é que eles construíram isso e coisa e tal. Então isso acaba com aquela coisa de evolução e papapá, né? Então a gente vai crescendo na graça, no entendimento, e a gente não pode ser enganado pelos teólogos, pelos filhos do diabo, quando a gente estuda a Bíblia. Então é muito importante você estudar a Bíblia e você procurar as pessoas aos quais Deus levanta, para você ser instruído e ouvir aqueles que o Espírito Santo levanta, né? Porque é muito importante você aceitar a dominação do Espírito do Senhor, me perdoem, aceitar a dominação do Espírito Santo, né? Na vida do profeta, na vida do doutor, na vida do evangelista e na vida do pastor também, né? Então, assim, se alguém cometer excesso, a gente tem Bíblia. Você não é obrigado a compartilhar com o erro dos outros, né? Mas, no caso, o evangelho denominacional, somente o pastor quer mandar. Então, a minha função é essa, é conhecimento bíblico, e eu espero que vocês cresçam aí. Esse assunto é muito grande, e a gente vai continuar falando dele na Torre de Babel, ok? Fique com Deus aí, espero que você tenha entendido aí. Forte abraço, até o próximo vídeo aí.